Estão ouvindo bem? Bem, Então tá bom. tá bom, Ó, se a dona Zélia está ouvindo bem, não é possível que os outros não estão, não tem lógica. sabia. Já tá ótimo, já tá brincando. Ah, é? Então tá bom. Nós falamos no estudo passado sobre. Nós paramos, né? Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Nós paramos aqui e falamos sobre o processo de obsessão, vocês lembram? E esse processo de obsessão, que ocorre desde que o homem é homem, através inicialmente do medo, ele é um processo de auxílio mútuo, né? Falou, mas não, meu obsessor traz ódio. Ele pode trazer ódio, sim, mas ele também traz com ele uma velocidade de raciocínio, uma força maior. A gente já falou para vocês que a gente viu alunos, né, conversando, sendo inspirado pelos obsessores a falar, a conversar, para se passar como inteligente. A conversa não tinha muito sentido, que a maioria das pessoas, elas não pensam muito no que elas vão falar, e elas acham inteligente a pessoa que tem facilidade para falar, mesmo que ela fale bobagem. E, na verdade, muitas vezes a pessoa tem facilidade para falar, que é um dos atributos da inteligência, não há dúvida disso, mas ela ela está num processo quase de psicofonia, né? Ela está sendo um instrumento de psicofonia do obsessor que ela aceitou ser amigo dela. Então, nós conversamos bastante sobre isso. Claro, vastamente no sentido, se a gente for considerar, introdutório. Mas ficou alguma dúvida sobre aquela questão do início do processo obsessivo? O processo obsessivo é algo que nós permitimos que aconteça. Não há aqui na Terra quem não sofra o processo de obsessão. Obsessão é caracterizado por toda vez que um espírito tende a impor a vontade dele sobre nós. Aí, quando a gente faz de bom grado, né, o André Luiz ensaiou o nome lá, assessor, amigo, companheiro, e a gente tem que entender isso, né? A gente, em relação aos nossos obsessores, que a gente muitas vezes considera como inimigo, ele se considerar nosso inimigo, tudo bem, mas nós não podemos considerá-lo como inimigo, por quê? A gente fez mal, recebeu mal. E aquele que perdoou menos, ele se torna obsessor. Aquele que entende a situação, ele tende a perdoar e sair do processo obsessivo para ir trabalhar para Jesus. Compreendendo o mal que fez, é necessário remorso, arrependimento sincero para poder sair dessa situação. Senão não sai, a pessoa não sai dessa situação. O espírito em si, né? Existe mais de um Judas, não sei se vocês lembram disso. Inclusive, quando eles vão substituir o Judas, os 12, eles vão substituir por um dos dois, é outro Judas. Então, o Judas era um nome comum na época. Aí ele falou, o Iscariotes, que aí caracteriza o Judas que traiu, né? Que aí acabou ficando com Iscariotes, o sobrenome, e ficou esse Judas como o responsável por isso, né? Hoje em dia, essa palavra Iscariotes ou Judas, a gente usa para as pessoas que traem, de uma certa maneira. Hoje é menos usado, quando eu era menino, eles queimavam Judas, né, na Semana Santa. Uma coisa interessante também é que nós falamos que ele se recuperou, né, depois de muitos anos, cerca de 1.500 anos, ele veio como Joana d'Arc. Aí nós, então, chegamos ao ponto, a qual era do número dos 12. 12 tem muitos significados, muitos significados. Significado, por quê? Israel tinha 12 tribos. Ao que a gente acredita, cada um deles
era representante espiritual das tribos que foram divididas o povo de Israel por Israel, que era Jacó. Jacó passou a se chamar Israel e dividiu entre os filhos as tribos, as terras que viraram as 12 tribos. Depois foi desfeita, nós contamos isso, né? Através da invasão da Babilônia, depois de Nabucodonosor. Aí teve um degredo para a Babilônia, um primeiro foi parcial, o segundo foi maior, e aí logo depois duas tribos principais restaram, né? Duas tribos, a tribo de Judá com a tribo de Benjamim se uniram, a tribo de Benjamim uma pequena tribo, que recebeu metade de uma terra, e as outras 10 tribos formaram o reino de Samaria, que chegou até a ser caracterizado como um reino durante um tempo, né? Aí, a gente também tem que, ao que parece, lá no Apocalipse, preciso pegar essa parte, mas no Apocalipse de João, que é o livro profético, o João fala que os seguidores do Cristo, eles representavam 144 mil. Todos os fiéis que foram redimidos por Cristo inteiraram 144 mil. Eu não sei como é que vocês são de matemática, mas qual que é a raiz quadrada de 144 mil? 12. Quer dizer, 12 mil. 12 é de 144. 144, né? Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é que de 144 mil, 12, ou seja, foram escolhidos e redimidos um número que é múltiplo de 12. Então, o significado de que o trabalho dos apóstolos se referia, sim, à busca pela redenção do povo de Israel através das tribos. Então, qual era o número dos 12? O que significa isso? Cristo o havia escolhido. Cristo sabia que ele ia trair? Havia probabilidade, Cristo tinha certeza. Mas é sempre dada oportunidade para o indivíduo passar pela prova. Se o Judas resolvesse não trair o Cristo, alguém trairia. Se não traísse para ele ser crucificado, algo aconteceria. A gente conversou sobre isso. O Cristo sabia que viria passar por uma prova. Ele tanto sabia que ele cita as Escrituras. Ele fala para João Batista, quando João Batista vai batizá-lo, não aceita e fala, não, você tem que me batizar porque nós temos que seguir as Escrituras. E as Escrituras falavam que o Cordeiro de Deus seguiria para o sacrifício. Então, o Cristo passaria por um sacrifício. A maneira como foi passado foi devido às circunstâncias. Então, o nosso livre-arbítrio, ele existe. Nós podemos optar por algo melhor ou pior. Mas também existe um desvio padrão, poderia dizer, a situação é flexível, como nós falamos dos destinos e dos planos de reencarnação, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, reencarnação plano A, B, C. Nós temos casos desses, por exemplo, em que o indivíduo vem para casar e aí ele encontra o outro indivíduo, que aí tanto faz ser homem ou mulher, numa situação que ele não quer casar. Aí fala, a gente planejou, não vai ter jeito, vai ter que arrumar outra. Aí ocorrem esses planos, assim como nós contamos o caso de ter filho, né? De a pessoa vem para ter o filho e resolve não ter filho. Certo? Aí o que vai fazer? O filho tem que arrumar outro lugar para reencarnar. Ele precisa nascer. E aí muda o plano. Mas é igual eu falei, o nível perto de nós, eles entendem quase como a gente as coisas. Ele tem um nível superior, superior. Quanto maior o nível, eles têm certeza. Na cabeça deles, eles já sabiam o que ia acontecer. Nós temos esse exemplo no livro Renúncia, em Alcione, que nós já comentamos isso, que o anjo fala para ela assim, você sabe que o Pólux não vai ter condições de se redimir nessa reencarnação, ele não apresenta característica específica para isso. Ela falou, eu sei, mesmo assim eu vou. Porque a questão é, todas as chances são dadas, todas as oportunidades são dadas, e isso foi dado para Judas também. Vocês querem saber mais sobre Judas? Emanuel, procura para mim aí no livro Reportagens Além Túmulo,
a entrevista com Judas Iscariotes, do livro Humberto de Campos. Aí a gente já coloca na tela, e aí vocês vão ouvir Judas falando sobre a situação dele. Isso interessa para todos, né? Para nós compreendermos isso, porque Deus, Pai, dá oportunidade de redenção para todos. Se nós caímos, nós podemos reerguer. Quanto maior a queda, maior o esforço para se reerguer. Mas nós podemos passar por essa situação de dificuldade e depois nós vamos nos redimindo. Certo? Todo mundo interessa em ver essa história de Judas? É? Conseguiu aí, mano? Sim. Oi? Consegui. Então, projeta aí na tela. Vou parar de apresentar. Pode ler, meu filho. Lê pra gente e a gente comenta depois. Thales, Oi. só fazer uma pergunta, não tem muito a ver com o que você está falando. Faz diferença para a gente quando participa dos estudos usando fone de ouvido por causa da presença espiritual ou deixar o som ligado ao ambiente? Não, eles ouvem. Nesse caso, eles conseguem ouvir pelo fone de ouvido, porque a sensibilidade auditiva deles é melhor que a nossa. Não tem, segundo os amigos espirituais me falaram aqui, porque não dá para a gente provar pela ciência isso. Você fez a pergunta e eu fui o intérprete da resposta, tá? Deixar isso bem claro. Obrigada. Salvo o melhor juízo, fica melhor, né? A Manuel vai apresentar. Ô, filho, bota a câmera para você enquanto você fala. Judas Iscariotes, 19 de abril de 1935. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado. Em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E, em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executores de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica, irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário no futuro.
Judas costuma vir à terra, nos dias em que comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O Senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento, com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história. O Senadrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxencio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, alado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. Remorso, uma força preliminar para os trabalhos separadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felônia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia, em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trance.
Em todas as homenagens a ele prestadas, sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre este sítio cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido, no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro. E eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude, como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Obrigado, filho. De nada. Retornando lá, Tito foi o general romano que invadiu e conquistou e destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Sanedrim significa sinédrio. E o que vocês acharam dessa reportagem do Humberto de Campos em relação a Judas? O espírito já está redimido. A traição do Cristo, 15 séculos. E ele foi, a gente estava falando de processo obsessivo, a própria Bíblia fala, né? Mas olha só, coisa interessante, ele não estava obsediado? Ele estava, só que os pensamentos dele estavam voltados para dar ao Cristo a visão de um chefe de Estado poderoso, para que a doutrina do Cristo pudesse prevalecer. E para isso ele gerou uma artimanha e ficou cego por isso, porque o Cristo ainda avisa para ele, um de vocês haverá de me trair. E ele ainda avisa, quem, Senhor? Aquele que colocar a mão comigo na bacia, na tigela. E esse era o próprio Judas que fez, todos já sabiam disso, dessa situação. Judas, então, tramava fora do grupo, né? E ele não entendia, o que é difícil também de entender hoje, que a missão do Cristo, o trabalho do Cristo, ele não dependia do império do mundo, do dinheiro do mundo e das coisas do mundo, mas sim da visão espiritual que ele tinha trazido. Mas aí, me dê a opinião de vocês sobre o que vocês acharam dessa reportagem. Eu fico maravilhado de poder ser espírita, porque nós sabemos causas e efeitos, nós sabemos o que aconteceu com muitos depois, nós sabemos do perdão e do amor infinito de Deus através de um exemplo desse. E convenhamos, teria que ser um grupo de pessoas muito bem engendradas, muito bem treinadas maliciosamente para escrever textos que completam a Bíblia, que completam uns aos outros em locais e países diferentes, com conclusões idênticas sobre o amor e sobre as virtudes e os vícios, para falar que uma coisa dessa não é verdade. Mas deem-me o prazer da opinião de vocês sobre isso, por favor. Um de cada vez, por favor. Agora sou eu. Da primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito emocionada e ainda sinto tenho a mesma sensação, né? Da grandeza do Judas, né? De ver o arrependimento e o sofrimento que causou as escolhas dele, né? Junto ao mestre. Eu acho que muda
para a gente a forma de enxergá-lo. E eu acho extremamente importante. Eu penso que a gente, pensando no Judas da forma como a gente aprende, né, fora da religião espírita, eu acho que ainda pode causar algum tipo de sofrimento para ele. Não tenho certeza. Ele citou, né, que aqueles que o tratam com justiça, ele olha com carinho porque ele já está redimido perante o tribunal divino. O espírito que ultrapassa isso, ele olha com piedade para quem não acusa. Mas ele deu a frase dele foi interessante. Ele traiu, entregou, mas na hora do suplício foi todo mundo embora. Só as mulheres ficaram. Poucas. É muito interessante porque na minha concepção também ele tinha traído só pelas 30 moedas lá, enfim, uma coisa muito mais, digamos assim, banal. E com esse texto ele mostra que ele tinha um outro plano aí mais sofisticado, né? Queria deixar Jesus de lado, alcançar poderes e tal, bem interessante. Ele estava buscando o poder da terra e o poder amoedado, né? Isso trocou pelas moedas. As escrituras, o Novo Testamento, ele foi escrito sob alta inspiração. A gente tem ali o que precisa para analisar e para crescer espiritualmente. Eles realmente não entraram em detalhes sobre o comportamento psicológico dos apóstolos, né? Vocês perceberam isso. Mas tem uma psicologia profunda do ser humano no Novo Testamento. Sim, senhora. Fique à vontade, dona Mariante. Eu penso que ele é um grande exemplo, porque ele errou como todos nós erramos, mas ele teve aquele momento em que ele se arrependeu do erro cometido. E, através das suas encarnações, principalmente como Joana d'Arc, ele conseguiu superar e se reconstruir, né? Isso para a gente é muito importante, porque a gente, muito mais do que ele, ainda erra, né? Porque nós já estávamos aqui quando ele errou. E ele já se redimiu do erro, enquanto nós ainda estamos no caminho da redenção. Melhoramos muito, né? Então, eu acho que ele é um exemplo muito grande para cada um de nós. E nós ainda podemos nos arrepender e recomeçar, ou fazer um outro final, né? Não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos começar agora a fazer um novo fim. O Chico escreveu através do Emmanuel. É isso que você vai quis citar, né? Claro. O Eu Wilson, estou fica à com um vontade. problema aqui no meu celular, muito pequenininho, mas é realmente isso. Wilson, fica à vontade. Wilson, se você estiver falando, a gente não está ouvindo. Ô, Thales, perdão. Ô, Thales, por ignorância, no começo dos nossos estudos, eu cheguei a perguntar para o Emanuel se Jesus viesse romano, se ele teria mais força, né, em questão política nesse caso. E aí o Emanuel respondeu para mim muito bem, e depois você me contou a história de Judas, eu acabei percebendo que por um momento eu pensei igual Judas. E depois a história de Judas que você me falou junto com essa leitura, cara, eu entendo que ele seria aí o exemplo a ser seguido de arrependimento, né, cara? Que mesmo feito o que fez, levou toda a culpa sozinho e depois conseguiu aí se redimir, né?
Sim. Bonito você falar isso também, porque a gente comete esses equívocos, né? Ah, se eu tivesse isso, se eu fosse assim. Por isso que é muito importante a gente compreender profundamente os estudos. Vocês perceberam que a gente tem falado nos últimos meses muito sobre a ganância, sobre o apego ao dinheiro. É porque as escrituras foram mostrando que, ao longo do tempo, as pessoas que se perderam, junto com os livros espíritas também mostrando isso, elas se perderam na busca pelo poder terreno e pela posse material. O apego aos bens terrenos se torna um empecilho ao crescimento. A gente havia falado que o Judas havia buscado dinheiro, vocês lembram? E ele não buscou só dinheiro, ele buscou poder também. Ele queria ter um poder sobre os outros, ele queria estar em evidência. Na verdade, foi um egoísmo. Ali a gente não se engane, essa reportagem aqui, ela pode ser estudada em detalhes, porque o Judas falou muita coisa nas entrelinhas do que ele disse aí, né? Mas, no momento, eu acho que não é o caso. Eu queria mesmo que vocês conhecessem o Judas para poder entender a situação e a beleza disso que vocês falaram. É o exemplo de arrependimento. Ele traiu Cristo. Foram 15 séculos. Não muito diferente disso, quem leu o livro há 2000 anos, vai ver que o Emmanuel deixou de seguir o Cristo. Vocês lembram? Ou não? Vocês lembram que ele resolveu não seguir o Cristo? E aí falaram para ele assim, que ele passaria por provas muito difíceis, porque ele não quis seguir o Cristo. E aí nós vamos ver, 50 anos depois, Ave Cristo e as histórias que ele conta, que ele só vai realmente sair da situação de perseguição e sofrimento muito tempo depois, né? Ele vai se redimir como o padre Germano, por exemplo, que já está lá no século XII, XIII, no século XVI aqui no Brasil, ele reencarnou como padre Alberto de Nóbrega, né? E aí depois agora ainda foi um dos escritores do Evangelho, segundo o Espiritismo, e além de ser um dos escritores lá inclusive da lição Egoísmo, olha que coisa interessante, a gente sabe que ele estava presente durante a decisão de Pôncio Pilatos da crucificação, e ele poderia ter tomado uma atitude como representante do governo romano, mas ele também não quis perder o cargo dele, não quis encrencar. Ele, inclusive, sabia que o Cristo era justo e deixou o Cristo ser crucificado, só não imaginava que o Cristo era o Cristo, né? E aí, nós temos mais ou menos esse tempo de sofrimento, de dores, não é só porque eles negaram o Cristo, mas porque ali eles tinham aquela oportunidade de voltar para o planeta deles. E olha que interessante que o Judas fala, não reencarno mais sobre a Terra. Não tenho mais necessidade de reencarnar sobre a Terra desde o século XV. Eu estou no plano superior. Entende a questão? Então, eles podiam ter ido para esse plano superior 1.500 anos antes, mais ou menos. No caso do Judas, ele foi e não voltou. O Emmanuel, nós sabemos que ele está reencarnado no Brasil, no estado de São Paulo. Que ele ainda tem trabalhos a fazer, ele assumiu essa responsabilidade. É que nós não conhecemos o passado dele. Nós sabemos do Chico, que o Chico furou o olho do Emmanuel, o espírito Emmanuel, antes dele ser o Públio Lentulus. E o Chico foi resgatar esse furo de olho, parte dele, tendo catarata agora no século XX. Então, esses espíritos que hoje nós abençoamos pelo exemplo, foram irmãos que deserdaram e que fizeram muito mal. Por isso, a extensão de anos de sofrimento das situações de resgate deles mesmos. Vocês vejam que o Judas falou assim,
que ele está redimido com a consciência dele, que ele sentiu a redenção quando ele foi traído e vendido por um país, né, que foi a França. Então, o mais importante que eu acredito disso tudo é a gente entender que Deus abre os braços a todos. Aquele que a gente acusa hoje pode ser um grande benfeitor no futuro. Não é que a gente não tenha que mostrar o erro e tenha que aplaudir, porque no futuro ele vai ser bom, não é isso. No momento, ele fazendo mal, é preciso mostrar que o mal está sendo feito, porque isso faz parte do processo de crescimento. Não é aplaudir, é entender que, mesmo esse indivíduo que a gente hoje tem que chamar atenção porque está cometendo erros, um dia vai ser um espírito nobre, um dia vai ser anjo. Nós seremos todos anjos. Veja a beleza do amor de Deus. Nós estamos começando a compreender o amor de Deus. E Deus permitiu que esses espíritos que sofreram muito e se redimiram fossem os grandes colaboradores da terceira revelação. A maioria dos espíritos que escreveram e auxiliaram na terceira revelação são os redimidos, que não foram para a capela. Foram aqueles que erraram muito e ainda ficaram na Terra. Deus deu a eles outra chance. Vocês ajudaram a destruir a segunda revelação, vamos então ajudar a construir a terceira revelação. Com uma inteligência, uma bondade que a nossa mente não é capaz de perceber. Compreenderam isso? Mais comentários legais? Que todos fizeram comentários legais? Ninguém fala nada? Eu queria ouvir mais pessoas dando opinião, os mais... Obrigado, Dona Maria. Toledo, fique à vontade. Eu queria perguntar uma coisa. Nesse trecho que ele diz assim, os espíritos podem vibrar em contato, aí ele fala tudo isso, e ele chega no final, no último parágrafo, ele diz: legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas e, no meio das fatalidades que pesam sobre o Império Morto de Judeus, não ouvem os homens gemidos da humanidade invisível. O que ele quis dizer com isso? Porque isso foi escrito em 35, né? 1935. Exato. Olha, eu aprendi isso até conversando com o espírito, né? Vários espíritos que querem aprender sobre o Cristo chegam naquela região, se ligam às vibrações do passado, e lá eles veem o Cristo passando, os apóstolos passando e as coisas acontecendo. É um filme. Eles vão para aprender, e tem aqueles que, da época que viveram com o Cristo e não fizeram de forma correta, retornam para poder fazer a meditação sobre o problema. Ficou claro até aqui? Sim, até aí está claro. Aí, um amigo espiritual falou assim, nós já percorremos juntos essas regiões, ouvindo o Cristo falar, e ouvindo as suas parábolas, ouvindo seus ensinamentos, e vendo o que estava acontecendo. Então, vem espíritos de vários lugares, não só da Terra, para ver a preleção do Cristo, se ligar a essas vibrações e passar um tempo naquele ambiente que hoje é destruído e com vibrações pesadas, mas acaba sentindo o ambiente do Cristo. Então, são esses espíritos que ele está se referindo. Obrigada, Thales. Mas, assim, ficou claro? Ficou, sim. Então, tá bom. Mais alguém? Perdendo a oportunidade de comentar. Nós vamos ficar no versículo 3 de novo.
Eu acho que eu estou procrastinando, porque quando chega na parte do Cristo começar a sofrer, começa a chorar, fico chateado demais. Mas não é brincadeira, não tô falando porque a gente precisava falar de Judas, né? Porque era um dos 12 e a história dele. É bom a gente fazer isso, que a gente vai aprendendo a estudar. Se a gente estudar tudo dessa forma, vocês já perceberam o quanto de informação que a gente ganha, de raciocínio que a gente consegue absorver? A gente começa a estudar uma coisa, não precisa ser só a Bíblia. Estou estudando a minha matéria lá, vou pegar um exemplo que seja, qualquer coisa. Estou estudando uma disciplina de história. Aí eu pego o personagem, paro um pouquinho, olho o personagem, busco umas informações sobre ele, me localizo, começo a estudar mais, vou absorvendo conhecimento e vou aprendendo a pensar sobre o assunto. Entende? À vontade, Bruno. Sou eu. Ah, Eduardo. Sobre isso, né, de Judas, muitas vezes eu e o Bruno, a gente até conversa aqui em casa, ele que levou esse ponto, né? Será que se eu tivesse lá naquela época que Jesus estava na Terra, eu também teria largado tudo para seguir ele, né? Para seguir os ensinamentos dele? E aí a gente, rapidamente pensa assim, não, claro que ele teria largado, né? Mas aí a gente começa a refletir, será mesmo que a gente teria assim, essa coragem, né, igual ele diz, de deixar tudo para trás e seguir os ensinamentos? Eu acho que a mesma coisa se aplica ao Judas, né? Porque quando eu era pequena lá na chácara, a gente chegou até a fazer um Judas e bater no Judas. E a visão que eu sempre tive é que ele sempre foi errado, que eu nunca seria, que nunca que eu faria. Mas aí também, isso que foi interessante que você falou, porque essa semana eu comecei a fazer aquela lista de defeitos que você falou. E é tanta coisa, e é tanta coisa assim, que aí eu fiquei pensando agora, com toda certeza, essas coisas que são os meus defeitos hoje, são provavelmente defeitos que o Judas tinha na época que levaram a fazer o que ele fez, né? Então, é importante para refletir essa semana sobre isso. Você tocou num ponto importante. Eu sempre faço essa pergunta: o que eu faria se eu estivesse lá? Mas nós somos chamados a fazer isso, Maria Eduarda, no momento correto. No momento em que nós temos condições, através de várias situações, nós somos chamados a decidir se nós queremos o Cristo ou o mundo. A escolha de uma profissão, a escolha de um serviço, a escolha de como proceder nesse serviço, a escolha do marido, da esposa. Vou contar um caso rapidinho, que o pessoal adora me chamar para fazer casamento, né? Já fiz vários casamentos espíritas. É bem interessante isso. Aí, ela fui fazer, estava um casamento que eu não ia fazer. Chamaram o padre não quis fazer, chamaram o freio não apareceu. Eu estou lá esperando o casamento da pessoa. Você pode fazer o casamento para a gente, em cima da hora? E, nossa, que coisa, né? Eu faço. Aí eu fui lá celebrar o casamento em cima da hora, né? Da pessoa. Eu falei assim, olha, vai ter proteção dos bons espíritos? O mentor amigo falou, não, porque casamento é por interesse, tá? Dos dois. Ela está de olho no dinheiro dele e ele está de olho na projeção social que ela vai dar para ele. Eu falei, como é que eu vou fazer? Fale de você e eu vou te ajudar, mas nós não temos condições de ter aqui um casamento em que os bons espíritos possam estar presentes. Na verdade, não estão. Nós estamos diante de uma festa do mundo. O casamento não durou mesmo, não. E ficou meio que comprovado que os interesses foram esses que o espírito me falou. Então, ali teve uma oportunidade. O que se buscou? Buscou o amor verdadeiro, o amor cristão, ou buscou os interesses materiais? Entende? Nós somos chamados em vários momentos a passar por essas provas. No caso dos apóstolos e desses espíritos, eles foram chamados várias vezes e negaram. Aí chegou um momento assim importante, diante do Cristo, você vai negar ou vai aceitar? Todos negaram, aceitaram depois. Os apóstolos aceitaram depois que o Cristo morreu e o Judas aceitou depois de um tempo,
e começou a pagar por isso, se redimindo 1.500 anos depois, enquanto que os outros apóstolos se redimiram antes. Mas a situação é mais ou menos essa. Nós somos chamados o tempo todo a fazer essas decisões. Eu me sacrifico para fazer o bem e dar valor ao mundo espiritual, ou eu estou fazendo da minha vida uma situação em que eu valorizo as coisas do mundo? Para nós espíritas e espíritas desse grupo, essas situações elas estão claras para nós de uma maneira geral, em termos de falar, mas em termos de sentir, requer meditação, trabalho, orar, pedir a Deus auxílio e falar, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Se eu não enxergo nesse momento, por favor, me conduza, mas não me deixe errar. Eu não quero outra coisa que não seja estar perto do Senhor. E a nossa oração vai ser sentida. A nossa oração vai ser ouvida e nós receberemos auxílio. É a alma redimida que interessa para nós, na realidade do mundo espiritual. Espero ter respondido. Obrigada, tá? Respondo. Deus nos abençoe. Vamos então fazer a prece final? Alguém de Palmas fez a prece final, a prece inicial ou não? Nós queremos o calor de Palmas. Hã? Não. Não, então... Eu tinha feito a prece inicial. Você fez a segunda prece inicial, né? Isso. Aí vamos lá. Dona Ana Paula Martins, a senhora pode fazer, por favor? Posso sim. Senhores, recebam o nosso carinho, nosso abraço, nosso amor mesmo. Espero encontrá-los em breve nos trabalhos que devemos realizar enquanto os nossos corpos dormem, que as nossas almas busquem as alegrias do céu. Grande abraço. Nesse momento, onde os nossos pensamentos se encontram elevados, nós abrimos os nossos corações, recebendo assim as tuas bênçãos, Mestre amado. Unidos pelos nossos sentimentos de amor e gratidão neste momento, sentindo a tua presença, pedimos que a tua luz ilumine os nossos corações, que assim são fortalecidos em amor, em perdão, em humildade, em fé e esperança. Esperança de que as tuas palavras, Mestre amado, criem as raízes necessárias em nossos corações, ainda duros. Que o teu amor possa nos envolver, fortalecendo em cada um de nós a vontade firme de seguir em teu caminho. Agradecemos imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome e na tua presença. Agradecemos, Senhor, pela tua assistência através dos nossos mentores, das equipes espirituais que tanto nos auxiliam, nos fortalecem, nos amparam e sustentam as nossas provações. Através da equipe espiritual dos estudos, onde agradecemos pela oportunidade do estudo, do entendimento, do trabalho, de partilhar o teu amor. Agradecemos, Senhor, pelos amigos encarnados. Agradecemos pela disposição do Thales, do Emanuel, da Maria Tereza.
Dispõe de seu tempo e conhecimento, partilhando conosco, Senhor, as tuas verdades, trazendo entendimento e luz aos nossos corações. Assim pedimos as tuas bênçãos. Teu amor permaneça em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Desculpa. Que assim seja.